Tudo bem? Voltei. Agora vai. Queridos amados, então começa a live aqui que vai ficar gravada. Hoje é terça-feira, 27 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Mauro, Cássio, Patrícia, Rubi, precioso do seu Jesus, Fê, tudo bom, amiga? Voltei, queridos, coloquei outra internet e eu creio que agora a gente vai conseguir seguir com a nossa live. Bom dia, Luciane, Kelinha, Thaís, Ana, Whitson. Amados, como eu estava comentando na outra live, nós vamos hoje falar sobre uma passagem para vencer a incredulidade. Nós encontramos lá em Marcos 9. Eu vou ler do versículo 21 até o versículo 27. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Vamos ver o que o nosso Senhor Jesus está nos ensinando nessa passagem. Lembrando que todos os dias são oportunidades maravilhosas para a gente aprender com o nosso Senhor Jesus. Grandes são os ensinamentos dele diariamente. Que a gente esteja atenta todos os dias para a gente não perder os grandes ensinamentos de Jesus. Todos os dias ele faz um convite para a gente. A gente pode aprender com tudo na nossa vida, amados. Quando algo acontece, a gente pode escolher ficar ali se culpando, se machucando, se ferindo e se enfiar numa caverna, ou a gente pode escolher falar para Jesus, Senhor Jesus, o que eu posso aprender com isso? Obrigada por esse livramento, obrigada por esse aprendizado. Agora eu já sei como é que é, agora eu já sei como não é, agora eu já sei como fazer, agora eu já sei como não fazer, né? E a gente passa a seguir. Vamos nos aprofundar nessa palavra, queridos, Marcos 9, do 21 ao 27. Antes, vamos fazer a nossa oração. Sejam todos bem-vindos aqui na live. Que bom, minha querida. Um beijo pra você. Obrigada, Kelinha. Obrigada, Rubi, por ter colocado os versículos. Amém, Ana. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer com todo o nosso coração por esse dia que está começando agora, por essa página em branco que está começando agora. Ajude-nos, Pai, a nesse dia, Pai, nos alegrarmos no Senhor, a entendermos, Pai, que a nossa força vem do Senhor, a nossa alegria, o nosso renovo, o nosso descanso está no Senhor. Obrigada, Pai, pelos livramentos, por tantos que sabemos e pelos milhares que não sabemos. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Agradecemos pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor, nos segurando para que a gente não tropece em alguma pedra. Paizinho, agradecemos pela cura, pelo seu toque de cura em todas as áreas da nossa vida. Agradecemos, Pai, pelo seu favor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, que nos seguem incansavelmente. Abra, Pai, os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão espiritual, o nosso coração, para que a gente possa aprender com o Senhor a cada dia, para que a sua palavra entre, fique dentro de nós, Pai, e assim ela gere bons frutos, assim como está escrito na sua palavra. Nosso Senhor Jesus dizendo: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão conhecidos os meus discípulos. Que seja assim na nossa vida em tudo, Pai, em tudo que a gente faz. Pai, obrigada por esse dia, obrigada porque até aqui nos sustentou o Senhor. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Obrigada porque a sua palavra diz que nada pode arrancar a nossa alegria de nós, Pai. Agradecemos, Pai, porque nós ficamos muito felizes quando a alegria está presente, Pai. E sabemos que essa é uma questão de entendimento, de mudança de mentalidade, de olharmos para o Senhor com alegria, de olharmos para o Senhor na certeza, Pai, de que o Senhor já cuidou de tudo, que os planos do Senhor para a gente são bons e que a gente, assim como está escrito na sua palavra, que a gente não se amolde ao padrão desse mundo, mas para que em tudo a gente transforme a nossa mente, renove a nossa mente pelo poder da sua palavra, Pai, para assim experimentarmos e comprovarmos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que é essa que nós queremos viver, Pai, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Sabemos que ela é perfeita de uma ponta a outra. Obrigada por abençoar, guardar e proteger a nossa saída e a nossa chegada desde agora para sempre, bem como de todos os nossos familiares, de todos os nossos amigos.
Ajude-nos, Pai, a cada dia guardarmos o nosso coração e queremos dizer nesse dia que é uma alegria ter o Senhor conosco, é uma honra ter o Senhor conosco a cada dia, a cada hora. Obrigada por estar conosco 24 horas por dia, Pai. Obrigada por ser o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Obrigada por nos ensinar e nos segurar com a sua destra vitoriosa. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, Nádia, Stephanie, André, Márcia. Queridos, amados, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, nessa terça-feira, 27 de maio de 2025. Não haverá outro dia, 27 de maio de 2025. Então, que a gente se alegre no Senhor, que a gente festeje e dê o nosso melhor nesse dia de hoje. Amado, está difícil, às vezes está difícil até para você respirar. Mesmo assim, tire um tempinho, respire fundo, se conecte com Deus e entenda que a sua porção está pronta e preparada para hoje, para esse dia de hoje. Lembre-se na oração que Jesus nos ensina, que nós carinhosamente chamamos de Pai Nosso. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos a nossa porção para esse dia de hoje. Então, amados, olhe com alegria para o Senhor, olhe com alegria para as coisas que estão adiante, que estão por vir. O que está por vir é melhor do que tudo aquilo que já passou. Se alegre, querida, se alegre na certeza de que em dias aparentemente comuns, Deus faz o extraordinário. Se alegre na certeza, amados, de que pensa no dia, naquele dia foi muito bom e você acha de repente que você nunca mais vai viver aquilo ali. Saiba que Deus vai fazer em nome de Jesus você viver o infinitamente mais, o infinitamente além, a ponto de você olhar e pensar: meu Deus, eu achei que aquele ali tivesse sido um dia alegre, um dia feliz, mas olha só para onde o Senhor me levou, para essa alegria completa, alegria total, alegria completa, como está escrito, como Jesus diz, sim, alegria completa. Queridos, vamos então falar sobre essa palavra que eu comentei com vocês lá no início, que a gente encontra lá em Marcos 9. Eu vou ler do versículo 21 até o versículo 27, vencendo a incredulidade. E nós também encontramos essa passagem em Mateus 17, do versículo 14 até o versículo 23, em Lucas 9, do versículo 37 até o versículo 45. Mas lembrando mais uma vez que nós vamos ver em Marcos 9, do versículo 21 até o versículo 27. Tinha um menino que estava endemoniado e os discípulos estavam tentando expulsar esse demônio. Esse menino já estava sofrendo há muito tempo com isso. Jesus perguntou ao pai do menino. Jesus chegou, viu a cena e perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai do menino. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Queridos, amados, preciosos, quantas lições em 7 versículos, né? Em 6 versículos, do 21 até o versículo 27. Quantas lições, quantos aprendizados nós temos aqui. Sabe, queridos, quantas vezes nós também podemos ser vencidos pela incredulidade, assim como o pai desse menino.
O pai desse menino estava vendo o filho dele sofrer há muito tempo. E ele já tinha tentado vários momentos de libertação para esse filho dele. Os discípulos estavam ali tentando libertar esse menino, mas somente Jesus é que conseguiu. Então o pai do menino, vendo tudo isso, vendo ali o esforço das pessoas para expulsar aquele demônio, ver o esforço das pessoas para ajudar o filho dele, e tudo ali tinha sido em vão, o pai dele começou a ser tomado por uma incredulidade. E quantas vezes, fazendo um paralelo aqui para as nossas vidas, amados, a gente quer muito que alguma coisa aconteça e a gente vai ali, tenta de novo e vai tentando, de repente essa incredulidade vai nos assolando, de repente a gente acha que não é pra gente aquilo ali, que deixa, mas aquilo ali era um sonho que queimava no nosso coração. Nós temos esse desejo ardente dentro de nós, mas muitas vezes nós sufocamos, nós abafamos, nós guardamos aquilo ali dentro da gaveta, que afinal de contas deu 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não aconteceu, então não vai acontecer nunca mais. Amados, essa é uma incredulidade, não é isso que Deus espera de nós. Veja que na hora que ele foi para Jesus, na hora que ele colocou ali fé, um pouquinho de fé que ele teve ali, como se fosse assim o último suspiro dele, o último grito de ajuda, o último grito de socorro, ele já tinha tentado de tudo e não tinha conseguido resolver. Nada tinha ajudado o filho dele, que continua sofrendo há anos. Porque Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim sofrendo. Desde a infância, respondeu o pai do menino. E o pai do menino disse também, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas veja o que ele falou para Jesus. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Veja a incredulidade. Amados, todas as vezes que a gente coloca se, será, nós estamos deixando a incredulidade tomar conta de nós. Amados, como é bom quando a gente anda cheio de fé, cheio de certeza, cheio de segurança. Vai acontecer porque não é na força do meu braço, é na força do meu Jesus, não é na minha maneira, é na maneira de Jesus. E vai dar certo, assim como Davi também venceu Golias e venceu tantas batalhas, assim como José também passava por todas as situações, todas as adversidades com fé, na certeza de quem é Deus, quem é o nosso Deus maravilhoso, aquele Deus que ouve, que restaura, que estende a mão para a gente. Assim também nós também precisamos andar em fé. Só que muitas vezes, amados, a gente vai deixando a circunstância, a gente vai comparando, não, aquela pessoa já está com a vida assim, a outra está com a vida assado, e já está lá na frente, e eu tô aqui, a gente tem a sensação, a falsa sensação de que estamos sendo deixados para trás, de que estamos para trás. Parece que todo mundo passou à nossa frente e parece que quanto mais a gente quer uma mudança na nossa área da nossa vida, numa área específica da nossa vida, mais a gente vê ao redor todo mundo conseguindo vitória, sucesso e êxito exatamente ali, naquele ponto. E você fala, meu Deus, eu fui esquecido. Meu Deus, eu fui esquecida. Meu Deus, não é pra mim. Então tá bom, não é pra mim essa área da minha vida, então deixa pra lá. É só mesmo para as outras pessoas. Mas o que é isso, amados? Onde é que está escrito isso? E como assim a gente vai jogar a toalha assim, desistir dos nossos sonhos, desistir daquilo que está queimando no nosso coração? Lembrando que há um tempo certo para todas as ocasiões e para tudo. A jornada de um não é igual à jornada do outro. Não podemos comparar jornadas, amadas. A gente pode sim se inspirar na vida de outra pessoa. Sim, com certeza, amados. Mas quem nos influencia, quem está ali todos os dias nos ajudando, nos segurando, nos ajudando, nos restaurando, nos livrando, é o nosso Senhor Jesus, que nos ensina tanto todos os dias, inclusive, amados, há coisas que nós queremos muito que aconteça, mas muitas vezes a gente já não acredita mais que vai acontecer. E Deus não opera na incredulidade, amados. Ele opera na fé. Veja que Jesus viu tudo que estava acontecendo. Ele chegou e perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim. Aí o pai do menino respondeu que desde a infância, como eu acabei de ler, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Aí olha o que ele fala para Jesus, o pai do menino. Mas se podes,
Se podes. Olha a incredulidade. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí veja a misericórdia de Jesus, que respondeu para ele: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amados, nós precisamos vencer a incredulidade. Tudo é possível àquele que crê. Mas veja que Jesus disse aquele que crê. Jesus não diz tudo é possível para você. Tudo é possível àquele que crê. Qualquer pessoa que crê vai conseguir. Qualquer pessoa que acredita, que crê, que segue, que tem fé, vai conseguir. Foi exatamente isso que Jesus falou. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajude-me a vencer a minha incredulidade. Sabe, amados, é esse tipo de relacionamento aqui honesto que Jesus espera que a gente tenha com ele. Às vezes a gente está ali tão cheio de incredulidade, mas pedindo alguma coisa ali com o coração vazio, falando palavras soltas, palavras vazias, falando por falar, orando por orar, como se fosse uma obrigação. Eu tenho que orar, eu tenho que ir lá falar com Deus, eu tenho que entregar meu sonho. Não tem nada, amados, não tem nada. É uma escolha diária que nós fazemos com o nosso coração, porque nós queremos, nós escolhemos ter esse relacionamento com Deus todos os dias. E quanto mais relacionamento temos com Ele, esse tipo de relacionamento honesto, verdadeiro, onde a gente louva o Senhor não apenas com os lábios, mas acima de tudo com o coração, mais relacionamento com Ele a gente quer ter. Porque a gente se encontra num lugar tão maravilhoso, vivendo coisas que até então a gente nem sabia que seria possível, a presença dele se revelando a cada um de nós, muitas vezes no secreto do nosso quarto. A gente vive coisas que a gente nem imaginava que fosse possível, sensações, experiências únicas, e mais disso a gente quer ter. Mais esse contato com Deus nós queremos ter. E é esse relacionamento que Deus espera. Se você de repente está passando por isso hoje, de ter alguma incredulidade em alguma área da sua vida, que você acha que já não vai mais acontecer, que você fica ali orando umas palavras vazias, sem nenhum tipo de fé. E outra, você ora sobre isso, mas a sua ação depois disso não tem nada a ver com aquilo que você está pedindo, aquilo que você quer. Veja, amados, nós precisamos colocar a fé em ação. A gente ora e a gente entra em ação fazendo a nossa parte. E pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, entregar tudo nas mãos do Senhor, orar com todo o nosso coração. Ter fé de que Ele vai recompensar. Ter fé de que Ele vai ajudar, de que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, entrar em ação. Veja, esse pai, apesar da incredulidade dele, ele foi buscar ajuda para o filho dele. Ele foi clamar por ajuda, mas ele começou a ver as pessoas ali de novo tentando ajudar o filho dele e nada acontecia até que ele viu Jesus. Sempre tem o até que, né, amados? Tava tudo bem até que, ou então tava tudo ruim até que. Até que ele viu Jesus. E de novo, algo acendeu dentro dele. E ele confessou para Jesus que ele não tinha fé, que ele estava duvidando, porque ele falou assim: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele foi ali ainda com incredulidade, apesar dele ter pedido ajuda de Jesus. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele ainda botou uma condição ali antes, um se, uma dúvida, uma incredulidade, mas se podes fazer alguma coisa. Mas Jesus é tão compassivo, amados, que ele falou: se podes. Você ainda vem pedir com essa incredulidade? Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então você imagina hoje Jesus dizendo para você, você de repente com a sua fé fria, sua fé morna, já não tem mais fé em determinada área na sua vida, mas ainda assim você fala: Senhor, eu vou fazer uma oração hoje, com todo o meu coração, eu vou ser honesta com o Senhor, dizendo: Senhor, essa área da minha vida, esse sonho, esse ponto aqui, eu confesso que eu já tô sem acreditar, Senhor.
sem acreditar que isso realmente vai acontecer, que isso é possível de acontecer na minha vida. Porém, eu creio que ainda assim, o fato de eu ter vindo aqui falar com o Senhor já é um sinal de fé. E eu peço para o Senhor nesse dia renovar a minha fé, me ajudar a ter mais fé nessa área da minha vida. Porque assim como está escrito na sua palavra, que tudo é possível àquele que crê. O fato de eu estar aqui te entregando isso com todo o coração já demonstra que eu quero essa mudança, eu quero que aconteça. Eu creio, e assim como o pai do menino disse, eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Diga para Deus hoje, Senhor, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor pode me tirar dessa situação, eu creio que o milagre do Senhor pode e vai acontecer nessa área da minha vida e me ajude a vencer a minha incredulidade. E pode ter certeza, amados, que Deus vai. Por quê? O fato de você já estar ali orando, já estar ali conversando com Deus, não aquela oração mecânica, vazia, onde você está ali pensando no que você tem que fazer daqui a pouco. Aquela oração que você está presente. Aquela oração que você está notando, reparando cada palavra que sai da sua boca, cada palavra que sai do seu coração. Aquela oração que você não fica ali fingindo ser algo, até porque Deus já conhece completamente. Aquela oração sem máscara, sem personagem. Não, Senhor, eu estou aqui exatamente como eu sou, exatamente com essas dores, exatamente com essas alegrias, exatamente com essa dificuldade em crer nessa área da minha vida. E eu quero crer, Senhor, me ajude a vencer a minha incredulidade. Tenha esse relacionamento e faça essa oração. Tira um tempo hoje, amado. De repente você não consegue agora de manhã, mas à tardinha, à noite, em algum momento, amados, que isso queimar no seu coração. Converse com Deus, uma conversa honesta, uma conversa com todo o seu coração. E vai renovando a sua mente pela palavra de Deus. Vai renovando a sua mente, amados, pela verdade. Vai renovando a sua mente pensando em coisas boas. Pensando nisso que você quer tanto, imaginando isso acontecendo na sua vida. Que assim você está sempre renovando a sua mente e você está ali agindo por fé. Porque você escolheu, ao invés de você deixar a sua mente te dominar, dizer que isso não vai ser possível, que isso não vai acontecer. E assim afundar a sua certeza, a sua fé, o seu sonho. Não, você fala, mente, vamos trabalhar aqui juntas. Vamos ter uma visão positiva sobre isso. Vamos imaginar aqui essa situação. Vamos imaginar isso acontecendo aqui na minha vida. E vamos sendo abastecidos pela renovação da mente. Todos os dias, um pensamento contrário pode vir, mas você elimina ele, porque você sabe que não é mais ali que você quer estar. Não é mais esse pensamento que você quer ter, e você vai se alegrando na palavra do Senhor, se alegrando no que Jesus disse. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Então você fecha seus olhos e você imagina Jesus dizendo para você, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E você vai fazer o seu pedido de oração para o Senhor. E você vai fazer a sua oração com todo o seu coração, imaginando Jesus dizendo para você, tudo é possível àquele que crê. E você vai conseguir, amados. Você vai sair dessa situação. Você vai parar com essas mentiras, com essas historinhas, amados, que os outros contam. Muitas vezes nós contamos historinhas para nós mesmos, porque afinal de contas, e não aconteceu até agora, então a gente acha que não vai mais acontecer, a gente se acomoda ali, se fecha, se guarda num caixote, fica, não, vou ficar aqui. Não, amados, se abra para novas experiências, se abra para o novo de Jesus, se abra para aquilo que Ele tem para a sua vida. Faça oração e entre em ação com a fé correspondente àquilo que você acabou de pedir para o nosso Senhor Jesus. Vamos continuar aqui mais uma vez? Depois que Jesus disse para ele, tudo é possível aquele que crê, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade.
Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Jesus. E lembrando, amados, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus que você está lendo aqui na Bíblia é o mesmo Jesus hoje e para sempre ele será. Então se alegre, porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, ela penetra em todo o nosso ser, ela guia a nossa vida, ela molda a nossa vida. Então guarde essa palavra no seu coração hoje. Imagina Jesus olhando para você e dizendo: tudo é possível àquele que crê. Ou seja, não existe limites, não existe barreiras, não existe impossível, não existe eu vou desistir disso daqui, não existe isso aqui não é para mim, não. Tudo é possível àquele que crê. E a gente vê em várias outras passagens na Bíblia, né, amados, a importância da fé. Em várias passagens aqui na Bíblia, Jesus, quando cura aquela pessoa, ele diz para ela: a sua fé te curou. Ele não diz eu, ele diz a sua fé te curou. A sua fé te curou. A sua fé te curou. Então veja, amados, a importância da gente ter fé nele, ter fé na certeza de que ele ouve a nossa oração, de que vai acontecer. Tudo é possível àquele que crê. Nós é que muitas vezes colocamos grades na nossa mente. Nós é que muitas vezes ficamos presos estando em plena liberdade. Mas nós nos aprisionamos na nossa própria mente, na nossa própria vida, estando em plena liberdade. Então, o convite de hoje, queridos, amados, preciosos, é que a palavra de Deus entre no seu coração e que ela não saia mais de lá, e que ela transforme e alinhe e guie a sua vida. Mais uma vez eu vou dizer para você o que Jesus disse aqui: tudo é possível àquele que crê. Então tudo é tudo. Jesus, mas será? Tudo é possível àquele. Mas Jesus, e se? Tudo é possível àquele que crê. Sabemos, amados, que muitas vezes é fácil a gente falar sobre fé. É fácil a gente dar exemplos na Bíblia de fé, mas na prática algo nos trava. Na prática a gente tenta, mas quando vê tá ali desacreditando de novo naquilo ali. Mas a palavra de Deus nos convida, amados, a guardarmos ela no nosso coração, a andarmos por fé, a lembrarmos, a trazermos à memória, a trazermos para a nossa vida aquilo que nos traz esperança. Então, no momento de dor, de dificuldade, de dúvida, de incredulidade, você se lembra dessa passagem. Imagina Jesus com você, olhando para você e dizendo: tudo é possível àquele que crê. Não existe impossível para Deus, não existe impossível para o nosso Senhor Jesus, amados. E assim Jesus está dizendo para a gente: aquele que crê, aquele que acredita que é possível que os sonhos sejam realizados, que aquela oração seja realmente respondida, não existe limite. Vai acontecer, porque tudo é possível àquele que crê. Então comece a desenvolver. Ai, Paula, eu tenho uma área da minha vida que eu não consigo, tá empacada, não consigo. Comece diariamente a desenvolver. Foque nisso, porque muitas vezes, amados, a gente tem essa tendência a abandonar aquela área da vida. Afinal de contas, está tudo bem, as outras áreas estão boas, então eu vou cuidando ali das outras áreas, eu vou regando ali as outras áreas, mas a gente esquece daquela ali que um dia foi tão importante, que um dia a gente orou tanto, que um dia a gente quis tanto que acontecesse alguma coisa, mas afinal de contas não aconteceu, outras coisas estão acontecendo, então eu vou olhar
só para as coisas que estão acontecendo. Amados, vai lá hoje, pega de novo aquele sonho, pega e volta, fala, opa, vem aqui, vem para pertinho de mim de novo, você não vai em nenhum outro lugar, mas você vai ficar aqui comigo, porque eu acredito que você vai acontecer, eu ainda penso em você, eu tirei meu foco, parei de dar atenção, parei de acreditar que fosse possível, mas vem aqui, fale com ele, fale sonho, querido, eu sei que você vai acontecer e vai ser assim, 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 assim. Desenhe, planeje, converse com a sua mente, assim você vai estimulando a sua fé, você vai estimulando essa verdade dentro de você. E Jesus vai dizer para você, tudo é possível aquele que crê, e você vai estar com a sua mente tão fortalecida que nada mais vai te parar. E você vai ver, quando você menos esperar, você já vai estar vivendo esse sonho que um dia você acabou deixando para lá, mas hoje você vai trazer ele de volta e você vai estar ali vivendo esse sonho, porque afinal de contas, quando Jesus nos diz que tudo é possível aquele que crê, tudo é tudo. E ponto final, não se fala mais nisso. Tudo é possível aquele que crê. Então tudo é possível sim aquele que crê. O que é tudo? É tudo. Jesus disse que é tudo, então é tudo. Ponto. Tudo é possível aquele que crê. E você fica ali mentalizando esse versículo tão poderoso, Jesus dizendo para você, tudo é possível aquele que crê. Marcos 9, esse versículo especialmente é o versículo 23, Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Então, reavive hoje os seus sonhos, reavive hoje aquela área da sua vida que você escondeu, sufocou, deixou pra lá porque você achou que não fosse mais acontecer. Não, traz de volta e fica ali todos os dias exercitando a sua mente, exercitando a sua fé nesse sonho. Foca de novo nisso porque vai acontecer. Afinal, tudo é possível aquele que crê. Não é assim, tudo é possível para qualquer um. Não, tudo é possível aquele que crê. Aquele que tem essa certeza dentro dele de que vai acontecer. Então você tem tanta certeza que você caminha sobre essa palavra. A sua atitude, as suas ações são correspondentes com essa palavra de que vai acontecer. Você não vai ficar aí encurvado, olhando para baixo, sentindo um nada, sentindo que você não significa nada, que não é para você, que todo mundo tem, você não. Se isolando, não, amados. Não é para isso que Jesus nos chamou, de jeito nenhum. Sal da terra, luz do mundo, sal da terra. É isso que Jesus espera de nós, tempero, luz e fé. Fé para crer que tudo é possível aquele que crê. E você vai andar conforme essa palavra, você vai andar com a sua postura diferente, com seus olhos diferentes, com seu sorriso diferente. Você vai andar conforme essa palavra como se já tivesse acontecido. Tudo é possível aquele que crê. Então eu tenho certeza que isso vai acontecer na minha vida. Então eu já vou desde hoje caminhar e ter a minha ação correspondente com essa palavra, porque vai acontecer. Então eu tenho tanta certeza que vai acontecer que eu já vou mudando tudo na minha vida, andando conforme essa palavra, porque vai acontecer. Tudo é possível aquele que crê. Eu creio tanto que eu já vou, inclusive, a partir de hoje, andar conforme essa palavra, andar como se isso já tivesse acontecido na minha vida. E quando você menos esperar, você vai estar lá vivendo aquele seu grande sonho. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, amados, que você lembre de onde Jesus te tirou. Lembre dele estendendo a sua mão. Lembre dele dizendo para você, tudo é possível aquilo que crê. E você crê, isso virou dentro de você. E você passou a andar conforme essa palavra, que você também possa agradecer ao Senhor Jesus, porque a gente sabe que Jesus repara quando a gente agradece. Nós já vimos essa passagem nos 10 leprosos, que Jesus curou os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Ele falou, cadê os outros 9? Ou seja, ele nota quando ele cura, quando ele faz algo na nossa vida, a gente volta e agradece a ele. Então que a gente agradeça a Jesus e que a gente também compartilhe as maravilhas do Senhor, porque os testemunhos edificam muito a nossa fé. Queridos, amados, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia.
Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Não enterra aquele sonho, não. Chama ele de volta hoje. E você vai seguir conforme ele, porque tudo é possível àquele que crê. E depois nós queremos ouvir, hein, as maravilhas do Senhor na sua vida. Tá bom, queridos? Até amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu vou falar pela milésima vez, mas eu vou dizer, tudo é possível àquele que crê. Um beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus. Angélica, Ana, Rosângela, Rose. Amém, minha querida. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Que o nosso bom Deus seja sempre louvado. Angélica. Amém, minha querida. Amém. Eu recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Obrigada. Edmar, Tiago, Grazi, Paulo, Kevin, Josi, Jorge, Lucine, Andréia, Joelma. Tudo bom, minha querida? Que bom, minha querida. Keilinha, Thales, Grazi, Manuzinha, Lilian, Marcelo, Carol, Wanda, Adriele, Carlos, Janaína, Fábio, LP, Clarice, Ana, Simone, Antônio, Jorge, bom dia, querido, Lide, João, Gamboa Business, Rose, Tatiane, Maria do Carmo, Maristela, Sabrina, Jussara, Isa, Eliel, Antônio, Vivi, Daniela, Salmos 121, 91, 51, 41, 23, 126, glória a Deus. Stephanie, Nádia, Anália, amém, Ana, amém, Thaís, Luziane, um beijo para todos vocês, queridos, obrigada e até amanhã, em nome do nosso Senhor Jesus.